O setor de base florestal do Brasil recebe no mês de setembro um importante evento para tratar das cadeias produtivas envolvendo a árvore plantada. É o 5º Congresso MS Florestal, que acontece nos dias 4 e 5 do mês. Pela primeira vez, essa edição vai ser online, ou seja, vai poder ser assistida via internet de onde qualquer um estiver. Para falar um pouquinho sobre o tema deste evento e tratar um pouquinho mais do assunto de madeira usada na construção civil, eu converso aqui no Centro de TV do Canal do Boi com Hélio Olga de Souza Júnior, ele que é engenheiro civil e sócio fundador da ITA Construtora. Hélio, obrigada pelo seu tempinho aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Bom, o evento desse ano, então, MS Florestal, trata da expansão, do uso da madeira para outros fins. Mato Grosso do Sul é um estado que tem uma ampla área plantada com floresta, mas utiliza boa parte dela para a fabricação de papel e celulose. Em que outros meios que essa madeira pode ser aplicada? O campo para uso de madeira sólida de eucalipto na construção civil é gigante. Pode ser usado em acabamentos, em caixilhos, assoalhos, fosco, mas o nosso foco é sobretudo estruturas e estruturas de madeira laminada colada. O processo de produção da madeira laminada colada é muito simples, você cola de uma forma muito rápida uma série de tábuas e transforma isso numa grande peça. Nós fabricamos vigas até 21 metros de comprimento. A própria forma da viga ela pode ter uma forma variável, ela pode ser uma viga reta, uma viga curva, vigas em S, viga de seção variável. Então dá para o arquiteto uma liberdade formal que ele imagina que só seria possível ou com aço ou concreto. Então começa ali no arquiteto e no engenheiro, em conhecer um pouco mais desse material. Hoje em dia é pouco utilizado para construção civil, mas tem muito ainda a explorar, né? Sim, hoje praticamente no Brasil todas as edificações são feitas em aço ou concreto. Com as evidentes vantagens ambientais da madeira, fora vantagens estéticas, eu imagino que esse mercado deva crescer muito. De uma forma quase exponencial mesmo num período difícil como o que nós estamos atravessando. Nós temos um mercado firme, estamos crescendo aí 15, 20% ao ano, e o mercado todo, como um todo, está crescendo. Vamos dizer, o interesse por madeira sólida de eucalipto é crescente. A tecnologia para o uso desse material já está praticamente dominada, tem muita gente trabalhando nisso. Então, dá para imaginar que a médio prazo, muito provavelmente aqui no Mato Grosso do Sul, nós vamos ter indústrias grandes utilizando a madeira serrada de eucalipto para um mercado muito valorizado, ou seja, a madeira serrada de eucalipto para construção temporária, andaimes, escoramentos, não dá para valorizar muito a madeira, mas para uma construção definitiva, sim. Então, Mato Grosso do Sul tem esse nicho aberto ainda para a indústria investir no setor. E são investimentos interessantes que geram bastante emprego, usam material local, enfim, é uma perspectiva de crescimento muito interessante para o estado. Vamos destacar um pouquinho mais sobre a questão ecológica da madeira, então, na construção civil. Construção civil de alvenaria, ela é um material morto, não traz nenhum impacto positivo, inclusive traz negativo na sua fabricação. Como que a madeira pode ajudar ecologicamente nesse sentido? Os materiais de construção correntes para estruturas são estruturas metálicas e estruturas de concreto armado. Tanto a fabricação de cimento quanto a fabricação do aço são grandes emissores de CO2. Eles usam combustíveis fósseis para serem produzidos. No caso da madeira, o processo é inverso. Ela é obtida através da fotossíntese, ou seja, o que nós precisamos? CO2, oxigênio e a luz solar. E daí nós vamos ter um composto orgânico que é a madeira. Então o processo de produção da madeira, ela demanda nada de energia, ou seja, é um material de construção fabricado com energia solar, ou seja, é uma coisa, a vantagem é evidente nisso. E a consequência da produção desse material é retirar CO2 da atmosfera, que é o grande problema ambiental. Então se a gente pensar que no século XXI as duas questões vitais são custo da energia e impacto no meio ambiente, nós conseguimos ter um material unir os dois. Que consegue na sua produção usar energia solar e ao mesmo tempo tirar CO2. Além disso, vamos dizer, o uso da madeira, ele não só é interessante nesse primeiro instante, como ao longo do ciclo todo. Porque quando você analisa o material, você tem que analisar o custo da produção, a implantação, a manutenção e a destinação final. Então, os outros materiais, o aço, o alumínio, o próprio concreto, eles são recicláveis. A madeira ela é renovável e reciclável. Ou seja, a quantidade de matéria-prima que você vai ter, teoricamente, é infinito. Existindo o sol, existindo a terra,
nós temos madeira. Isso aí então, não... quer dizer, é um conceito errado pensar, né? Utiliza madeira para construção civil, está utilizando material natural para fazer isso, mas é justamente o contrário, né? Faz o uso inteligente desse material e ajuda ecologicamente o planeta. Sim, se a floresta plantada for plantada de uma forma correta, ela vai produzir uma madeira ambientalmente correta que vai ter um benefício ambiental. As florestas são dinâmicas, as coisas nascem, crescem e morrem. Fazer colheita no plantio industrial ou fazer coleta no plantio em cima de floresta nativa não tem nenhum impacto ambiental significativo, pelo contrário. Tanto que as organizações ambientais hoje são os grandes estimuladores do uso da madeira na construção civil. O WWF mantém um programa chamado Madeira é Legal, que estimula o uso da madeira na construção civil. Vamos dizer, por incrível que pareça, hoje o setor florestal tem uma relação muito positiva com os organismos ambientais, porque o objetivo é o mesmo. Não existe uma contradição entre usar a madeira e proteger o meio ambiente. Vamos falar um pouquinho sobre o potencial do Brasil no exterior, então. O Brasil, uma ampla área, né? Um país enorme, tem muito potencial agrícola e também para a floresta. Como que você enxerga o Brasil no cenário internacional exportando madeira para esses fins de engenharia civil? Com certeza, nós vamos seguir o mesmo caminho da celulose. Hoje a gente provavelmente é o país com a maior eficiência na produção de celulose e a médio prazo nós vamos ser o melhor produtor de madeira sólida para a construção civil. Por essas vantagens de clima, a produtividade por hectare aqui é de 2 a 3 vezes maior que em qualquer lugar do mundo. Então todas essas vantagens, nós temos sol, nós temos terra, nós temos tudo. Falta investimento. Falta investimento e com certeza a médio prazo a gente vai ter um produto competitivo, inclusive para o mercado externo. Tanto da madeira simplesmente serrada, e já acontece isso, a gente já exporta madeira de eucalipto para usos de revestimentos, pisos, caixilharia. Então não é uma coisa que vai acontecer, está acontecendo. E esse volume vai crescer, muito, muito. Para a gente finalizar, Hélio, a sua casa, ela é toda em madeira, né? Sim. É famosa. Sim. Como é a satisfação como morador? Eu venho de uma família de carpinteiros, de engenheiros que mexem com madeira, então para mim é uma coisa natural viver dentro de uma casa de madeira. Mas a impressão que eu tenho é que ninguém que muda para uma casa de madeira considera a possibilidade de voltar a morar numa casa que não seja de madeira. Porque a relação com o material é muito fácil, é muito simpático, é um material que não por ser um material orgânico, ele não cria uma relação de distanciamento com as pessoas. Fria, né? Fria, E nós somos humanos e a natureza nos integra, né? Tá certo. Hélio, então, muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente. Quer deixar um recado final para o pessoal participar do evento? Sim, eu acho que, principalmente para o Estado, que é produtor de madeira e que tem essa preocupação de produzir madeira para madeira sólida, que é um período de maturação muito maior. Então, é interessante que eles participem da criação dessa cadeia, para lá na frente, quando essa madeira estiver pronta, tiver comprador. Isso é importantíssimo. Tá? Fica o recado, então. Hélio, obrigado, então, pela sua participação. Quem tiver interesse nesse evento, acesse o site www.msflorestalonline.com.br.